Salve a todas, salve a todos. Mais uma semana, hoje são 23 de março de 2021. Eu estava revendo aqui, o povo acabou me alertando, eu achei que tinha a princípio finalizado e terminado essas questões referentes aos mecanismos mediúnicos, quando o povo me lembrou que estava faltando algumas das mais especiais em todos os sentidos e em muitos aspectos: a psicofonia, a incorporação e a psicografia. E hoje, então, eu gravo falando um pouco dessas três. Na verdade, eu gravei semana passada, mas o vídeo eu não sei o que foi feito dele. Se eles ganham vida própria, sabe? Eles desaparecem, eles fazem aí. Então, estamos retornando, fazendo de novo, na expectativa de que agora vá. Porque quando tá valendo, tá valendo. Foi assim o Ronaldinho Gaúcho. Eu não vou entusiasmar muito, não. Eu vou ficar quase sério para tocar esses temas. Vi dois aqui já que são referentes à psicofonia e à eu ia falar psiquiatria, tá vendo? A psicofonia e a psicografia e a incorporação. Eu vou trazendo aí também. Embora tenha ocorrido a leitura de algumas psicografias, tenha acontecido algumas psicofonias durante alguns desses vídeos aí para trás, de todo modo, é importante a gente ir no conceito e a gente conversar um pouco ou um tanto sobre isso. As visões vão abrindo aqui, vamos ver como é que vai sair. Na semana passada saiu algumas coisas que eu gosto muito e eu não sei, eu nem lembro o que que era. Então, então, começo aqui com a psicofonia. Mais uma vez eu estou visitando o site dos companheiros da FEB. Uso a marcação da FEB por ser uma referência mesmo. Eu considero, reputo, já expliquei, Kardec como uma base muito sólida para esses desenvolvimentos e para essas práticas. Obviamente que depois tem mais coisa, mas enquanto constituição, enquanto embasamento teórico fundamentado, eu acredito que ele nos remeta e nos dê muitos elementos. Então eu começo a ler aqui, vou na ordem da psicofonia, tá vendo? Vamos ver como é que será. Psicofônicos ou falantes são os que verbalizam as mensagens dos espíritos. Nos que, os médiuns que verbalizam as mensagens dos espíritos. A psicofonia está claramente registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, no episódio de Pentecostes. É uma definição interessante aí, uma maneira bacana de como eles compreendem o episódio de Pentecostes, né? Quando é o Pentecostes é aquele momento em que os apóstolos começam a falar em línguas, né? O Divino Espírito Santo repousa sobre eles, é bonito isso, e eles então começam a falar em línguas. Vários entendimentos sobre essa manifestação dos espíritos. Nas igrejas evangélicas é um fenômeno muito comum. Na carismática também, da Igreja Católica, também muito comum. E falando em carismática, tem um livro, Despertar dos Carismas, de um padre, que é uma coisa assim, linda e fabulosa. Obviamente que ele retrata e relata numa perspectiva católica, mas muito bonito o entendimento que ele vai falar dos dons do Espírito Santo e como que esses dons do Espírito Santo a gente tem numa visada mais espiritista e espiritualista um outro significado e uma outra abrangência, né? Comentava até com uma amiga outro dia sobre isso, né? Que Luís Soares, que é um padre, ele se apresenta ainda na figura de um padre, e por vezes na missa com um amigo
ele se mostra enquanto uma pomba. Então, esse padre, no seu momento especialmente da Eucaristia, ele vê a aproximação de uma pomba, a representação muito clara do Divino Espírito Santo, repousando sobre ele. E assim ele faz aquele momento da consagração, e poucos minutos antes eles tinham, meio que por um processo de inspiração, também realizado o sermão, né? Então é muito bonito essas formas com que cada congregação, denominação religiosa vai perceber esse ato de Pentecostes, né? Os irmãos evangélicos, né, veem aí de fato e diretamente a manifestação do Divino Espírito Santo, o orar em línguas, o falar em línguas, né? Por vezes, eu vou usar um termo aqui, blasfemada, né? Porque tem uns caras lá que estão muito longe de sentir a presença desse Divino Espírito Santo deles e ficam lá inventando mesmo. Não é uma manifestação legítima do Espírito. Né? Não é um espírito que repousa sobre eles e que sopra a partir da boca deles, né? Que é que a gente vai observar esse fenômeno ao longo de de todo o Velho Testamento. Os profetas, né, tendo que falar às vezes o que eles não queriam, dizer aquilo que eles estavam sendo compelidos e por vezes obrigados a dizer. E a gente vira e fala assim, nossa, compelido e obrigado algumas vezes gente, é uma tensão. Você não quer falar e por alguns momentos a sua boca fala sozinha. Vou repetir isso, a boca fala sozinha, fica parecendo um outro fenômeno. A palavra jorra da sua boca sem que você, às vezes, até está prestando atenção. Nós vamos falar disso já já nessas abrangências. E outras tantas vezes você sabe, você recebeu o comunicado de que você deveria dar uma mensagem, que você tinha que passar uma mensagem. E você olha e fala assim, eu não conheço a pessoa, nunca vi, por que eu vou falar isso para ela? Algumas pessoas lidam melhor com isso, outros médios lidam de uma forma muito intrometida e intrusiva na vida dos outros por causa disso. E alguns lidam de uma forma diferente, como eu. Hoje, atualmente, aí eu não falo mesmo, eles já pararam de me passar recado para dar recado para os outros, né? Falo muito pouco. Bom, seguindo. Abrange distintas formas de expressão de acordo com o grau do transe mediúnico, que pode ser sonambúlico ou inconsciente, intuitivo ou consciente, voz direta ou pneumatofonia. Quando eu falei deixa eu repetir isso aqui, para não parecer que era uma pneumatofonia. A pneumatofonia é aquele fenômeno mesmo das pessoas ouvirem as trombetas soprando, algo nesse sentido, as vozes falando mesmo do além, todo mundo escuta no ambiente, como se tivesse aberto um microfone e todo mundo ali daquele recinto escutou a voz. Tipo isso aí. Só que aqui são pássaros mesmo, cantando, tudo bonitinho, tá? É outro tipo de fenômeno. É outro tipo de, de, de manifestação do espírito. Esse é de outra ordem. A sonambúrica inconsciente, e aí essas classificações que nós vamos utilizar nas outras duas, eu vou me deter um pouco mais nelas, porque elas vão ser importantes para a nossa conversa. Então eu vou e volto. Psicofonia sonambúrica ou inconsciente. O médium se desvencilha do corpo físico em decorrência do desdobramento da personalidade, emancipação da alma, por se encontrar em estado de transe profundo ou sonambúrico. Aqui eles recordam que o André Luiz exemplifica isso no atendimento da médium Celina, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 8. Não lembro dessa passagem. Mas, enfim.
Eu vou ler tudo, porque essa parte aqui eu vou ter que me deter para a gente fazer algumas construções. Psicofonia consciente ou intuitiva. O médium intuitivo tem consciência do que decorre à sua volta no plano físico, sem desligar-se mentalmente do comunicante espiritual. O médium fiscaliza a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito, o que facilita a interferência anímica. Mais uma vez, André Luiz exemplifica, vão dizer os amigos, na Psicofonia Consciente de Eugênia, nos livros Domínios da Mediunidade, páginas 62 e 63. Os Domínios da Mediunidade é um livro sensacional, fantástico, fabuloso, como a maioria dos livros de André Luiz, que vão abordar o fenômeno mediúnico enquanto fenômeno, enquanto aquilo que aparece, aquilo que desvela, aquilo que nos salta. Né? Então, André Luiz vai nos dar uma leitura muito científica e trazer relatos que estavam, por vezes, além ou à frente da ciência daquele momento que estava sendo praticada. Pneumatofonia ou voz direta. Os sons surgem no ambiente e são escutados por quem ali se encontra, não só os médiuns. Trata-se de uma mediunidade de efeito físico. Requisita energias vitais ou quitoplasmáticas do médium. Esses fenômenos aqui são marcados como fenômenos inteligentes, esses fenômenos de manifestações mais físicas, que envolvem ectoplasmas mais consistentes. Ectoplasmas consistentes, que definição maravilhosa é essa, né? O que eu estou querendo chamar de ectoplasmas consistentes? Não vou dizer, porque eu não vou entrar por aí. Não vou me perder demais. Eu já abri 3 portas e tenho que fechá-las agora aqui para a gente ir caminhando calma e suavemente. Então, o que tem ou estabelece uma certa unidade entre a psicofonia, a psicografia e a incorporação vai dizer respeito a como o médium se encontra nesse transe mediúnico. Alguns vão estar de forma consciente ou intuitiva, eles estão fazendo essa ligação, vou seguir por um tempo essa mesma classificação. Inconsciente ou sonambúlica, e nós vamos ver o semiconsciente muitas vezes. Aqui eu comecei a falar da psicofonia, mas o ideal teria sido eu tocar a incorporação. E deixar alguns outros para último, mas enfim. Enfim, nada.